Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo William Rocha, nós somos a Igreja Joy e esse é o Joycast. Nós estamos na jornada teológica, são um conjunto de vídeos que nós estamos criando para membros e não membros, para que toda a nossa igreja possa ter uma base sólida nas Escrituras, para que nós possamos caminhar em unidade. Estou com o pastor Wellington e eu posso dizer também pastor Diego. Pastores, para quem caiu de paraquedas aqui agora, e esse é o primeiro vídeo, uma breve introdução do pastor Diego, pastor Wellington, de quem são vocês e sobre o nosso tema. Obrigado, Will. Então, me chamo Diego, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Joy, St. Catharines e Hamilton. E durante 24, 25, quase 30 anos, vamos pensar assim, eu fui pesquisador e desde 2017 eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, foi quando eu me encontrei com Ele. Sou pai de 3 lindos filhos, Brian, Amanda e Derek, casado com uma incrível mulher chamada Silvia. E estou muito feliz de estar aqui, meu amigo. Show de bola, bem-vindo, Diego. Pastor Wellington, um prazer tê-lo novamente. Prazer é todo meu. Wellington Mariano, um dos pastores aqui da Joy, no Canadá há 8 anos, casado, pai de 2 filhos e pecador salvo pela graça. Amém. Glória a Deus. E eu ia dizer que o pastor Wellington está quase sócio aqui, né? Porque eu tenho acompanhado todos os outros podcasts, ele tem tido marcado presença aqui muito Pastor bom. Wellington marca presença aqui com a Paga gente. bem, pessoal, Paga bem? Paga bem? Boa. Já chega um cafezinho pra gente. Rapaziada, nosso tema hoje, ele poderia ser um tema que a gente poderia ficar um domingo inteiro discutindo ele. Poderia ficar bastante tempo. Eu vou tentar me ater às perguntas da forma com que elas foram escritas, para não fugir do tema e assim a gente não deixar nenhuma lacuna, porque é um tema bem, assim, eu acho ele bem tendencioso a abrir brechas onde não poderia, onde não tem. Perfeito. Nosso tema hoje é a criação e a queda. Uau. Acho que só o tema, só o título já dá um frio na espinha, né? Mas nós separamos um grupo de perguntas, assim como em todo podcast dessa jornada teológica, com a forma de esclarecer, a forma de ensinar, a forma de explicar, tanto a parte teológica como a parte pessoal de cada um. Então, essas serão as perguntas abordadas aqui. Nossa primeira pergunta, e nós vamos dar uma passeada lá em Gênesis, bastante coisa ali em Gênesis. Perfeito. Qual seria a primeira preocupação dos primeiros capítulos de Gênesis? Explica como Deus criou o mundo, ou quem criou e para quê. Como a gente poderia explicar ali nos primeiros capítulos de Gênesis? O que, o para quê, o porquê? Essa pergunta ela é muito boa e muito pertinente porque, por exemplo, os leitores que leem a Bíblia hoje, naturalmente nós somos frutos do nosso tempo. Então hoje a ciência avançou muito, nós temos muito conhecimento, acesso a muita informação, e a tendência que nós temos é de ler a Bíblia com as lentes do século XXI. Foi escrito para mim. Então, por exemplo, as pessoas vão para... Principalmente quem não é cristão, que não conhece a Bíblia, ele vai para a Bíblia e ele quer saber quantos anos ou 1000 anos a Bíblia tem, quantos milênios a Bíblia tem. Eu vou querer descobrir essa informação. E aí nós chegamos à conclusão de que quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha esse propósito. A Bíblia ela foi escrita como um manual para mostrar o caminho que nós temos que trilhar para sermos salvos. Então, o propósito da Bíblia, quando ela foi escrita, não era dizer, por exemplo, olha, a Terra foi criada em 3 trilhões. Por exemplo, nós temos muitas discussões entre cristãos, se a Terra é jovem, se a Terra é antiga, ou se você acredita no design inteligente. Mas quando a Bíblia foi escrita, existe uma regra de interpretação bíblica que é o seguinte: você tem que imaginar a Bíblia, quando ela foi escrita, o que o leitor original desse texto entendeu. Porque o que ele entendeu, é a partir do que ele entendeu que você vai tirar lições para agora. Então veja, saber quantos milhões de anos a Terra tinha
não era o propósito das pessoas que leram ou ouviram, por exemplo, sobre a criação da Terra. Então, isso mostra para a gente que o propósito é outro. Não era tratar de questões científicas. Então, a pessoa não pode ir para a Bíblia com esse pressuposto, porque não é o propósito primeiro dela. Perfeito. Acho que explicou bem, né? Muito bem. Como navegar ali por Gênesis e abrir as primeiras páginas. Verdade. E como Gênesis 1 apresenta Deus como um rei absoluto? E qual a importância dessa imagem para a narrativa bíblica? Vamos passar por Bora. Diego? Como o pastor Wellington falou, então, se a gente for ver o início lá da criação, Deus criou tudo com suas palavras. Então, a palavra de Deus é absoluta, é poderosa. Agora, diferentemente, eu vou chamar de reis terrenos, tá? Só para a gente poder separar o rei que a gente está falando aqui. Já quanto os reis terrenos, os caras muitas vezes não cumpriram com suas palavras durante o seu reinado, durante a sua história, né? Eu penso lá em 1 Samuel 15, eu acredito que sim, o que falava sobre o rei Saul, que ele foi o primeiro rei, né? Ele desobedeceu várias vezes as ordens de Deus. Uma deles foi, até eu estava procurando aqui, quando ele não destruiu completamente os amalequitas, né? E ele tinha um acordo que Deus pediu que isso acontecesse. Se a gente for navegar um pouco mais, a gente pode procurar, inclusive, o Zedequias, que foi o último rei de Judá. Ele quebrou a promessa com o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, que ele prometeu que não iria contra o Nabucodonosor, e acabou fazendo isso. Então, acho que quando fala-se assim sobre a diferença desse Deus com os reis na terra, é justamente esse. Nosso Deus, ele não é homem para mentir. Então, o que a palavra dele é feita, é verdadeira. Se ele prometeu que ele vai fazer, ele vai cumprir. Assim como ele fez o mundo com palavras, né? E é muito interessante, Will, porque existem relatos de presidentes, por exemplo, do Brasil, no Canadá não tem presidente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, de líderes políticos que comentam que, ainda que eles estejam ocupando o cargo mais elevado daquele país, eles não conseguem executar o que gostariam. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma reforma agrária e vamos trabalhar. E eles não conseguem. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui é mostrar a grandiosidade, a soberania, o poderio de Jesus, porque ele diz, e haja luz, e ouve. Você entendeu? E ele diz, e haja separação entre luz e trevas, e ouve. O que ele quer dizer? Ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão soberano, que apenas uma única palavra para ele basta. Ele diz a palavra e acontece. É essa a imagem que eles querem mostrar. Veja quem é o Criador, a pessoa que foi tudo criado por ele, então tudo lhe obedece, tudo está sujeito a ele. Oh, incrível, incrível. E a Escritura também fala ali em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança. O que isso representa, né? E aí eu jogo para ambos, de maneira prática, no nosso cotidiano, ou de uma maneira que a gente possa entender o peso disso, né? Que, por exemplo, para mim, eu acho que se você é a imagem e semelhança de Deus, como o pastor acabou de falar, criou tudo com a própria voz, com uma palavra, eu acho que traz alguma responsabilidade aí, né? Eu acho que tem muito a ver com o caráter de Deus, né? A gente fala imagem e semelhança. E isso é uma coisa que pode ser dúbia, sabe, Will? Porque as pessoas falam assim, quando a gente fala de Deus, falando de Jesus, né? As pessoas falam assim, eu quero ser igual a Jesus. Para mim já é humanamente impossível, cara. Porque Jesus não mentiu, não roubou, não trapaceou. Ele estava sendo crucificado, ele olha para cima e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É difícil demais ser parecido com Jesus. Mas, obviamente, não estou dizendo que a gente não deve lutar por isso. Esse é o nosso objetivo aqui, tentar ser o mais parecido com Jesus, glorificar e honrar o nome dele. Mas quando eu penso, biblicamente falando sobre a questão da imagem e semelhança de Deus, é justamente refletir o caráter, como que a gente tem que liderar os nossos gestos, nossas atitudes, nosso governo, como o pastor Wellington falou, de uma forma divina como Deus faria, né? Ou faz até no dia de hoje. Uma maneira de nós podermos falar sobre, então, a imagem e semelhança é isso, por exemplo. Deus, ele é um Deus moral, ou seja, ele faz distinção do que é certo do que é errado. Então nós, quer você seja cristão ou não, é como se viesse um programa embutido em você. Você tem noção do que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Deus é moral, a moralidade vem de Deus. Por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós nascemos com esse senso de moralidade.
Às vezes, o seu pai, sua mãe não precisa dizer para você que tal atitude, tal comportamento é errado, porque você analisa a sua vida e fala, eu acho que isso não está certo. Porque esse senso de moralidade seria, por exemplo, uma dessas características da imagem e semelhança de Deus. Nós temos, por exemplo, praticamente todas as pessoas têm o desejo de viver para sempre. Uhum. Porque Deus é eterno. Então, o desejo da eternidade foi colocado em nós, em nossos corações, como um reflexo da imagem e semelhança de Deus. Às vezes as pessoas falam, Wellington, mas nem todo mundo quer viver. Geralmente as pessoas que não querem viver são pessoas que estão com doenças terminais ou com alguns problemas. Se você tem uma vida calma, tranquila, livre de problemas, você quer continuar vivendo. Então são essas características. Por exemplo, Deus, ele é criador, ele domina. E ele pede para Adão, depois, eu quero que você domine sobre a criação, eu quero que você organize. Então, ou seja, as características de Deus são passadas para nós. Deus, ele é amor. A Bíblia define Deus como sendo amor. Nós amamos porque essa é uma característica divina. E talvez aqui eu aponte para uma coisa. Eu gosto muito de animais. Não tenho hoje aqui no Canadá por uma série de questões, mas eu amo animais. Mas a Bíblia deixa claro que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, e os animais estão uma categoria abaixo. Com isso, não me entendam mal, dizendo, o pastor disse que eu tenho... Não estou te dando liberdade ou licença para maltratar, mas a Bíblia deixa claro que, por exemplo, o humano, o ser humano, ele foi criado à imagem. São dois níveis. E foi muito legal que tu falou de característica, pastor Wellington. E eu gosto muito dessa analogia, porque dentro das características... Para mim, Deus é perfeito e tudo que ele tem é tudo perfeito. Então, quando ele nos dá dons e talentos, para mim é uma imagem do Senhor. Agora, a questão é, quando eu falo do caráter de Deus, o que eu faço com isso? Então, eu tenho um dom de cantar, por exemplo. Eu canto para ganhar dinheiro ou canto para glorificar o nome do Senhor? Eu sei cuidar de TI, né, Will? Que eu acho que tu trabalha com TI, se eu não estou enganado. Tu usa o teu TI só para ganhar dinheiro ou tu usa esse dom que Deus te deu para obra do Senhor? Então, não estou dizendo que não há problema ganhar dinheiro, que a gente precisa. Como o pastor Ed falou, aqui no Canadá as coisas são um pouco mais custosas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo no caráter de Deus, eu tenho que saber como que eu governo tudo que está na minha volta com o caráter de Deus. E os meus dons e talentos fazem parte disso também, né? Legal. Tem que... Eu acho que uma linha de você... O que você pode fazer, exatamente isso que você colocou, Diego, com o seu dom, com o seu talento, para... fazer o que o evangelho pede para você fazer, né? Que é levar a palavra de Deus, para levar Jesus aonde ele não pode chegar, ou onde as suas mãos alcançam. Perfeito. Né? E voltando ali em Gênesis, o relato de Gênesis 1 e 2 diferencia o relacionamento da humanidade com o mundo e com Deus. Como vocês comentariam isso? E eu posso começar com o pastor Wellington. Em termos simples e gerais, ela vai mostrar o que eu falei um pouco na resposta anterior. Deus, com sua palavra, ele cria tudo. Ele cria. E depois de criar, ele passa essa responsabilidade para o homem. O que, por exemplo, na área teológica, às vezes, nós chamamos de mordomia cristã. O que é mordomia? O mordomo é uma pessoa que cuida dos bens do seu patrão, do seu chefe. Não é dele, mas ele administra. Então, para o capítulo 2, nós temos exatamente essa passagem em que Deus fala, agora eu coloco vocês, humanos, como mordomo. O mundo eu criei e deixo a vocês agora para que vocês administrem, para que vocês cuidem dele da melhor maneira possível. O mordomo, ele deve tomar conta muito bem, porque ele sabe, não é meu. Eu não posso quebrar, eu não posso destruir, eu não posso tratar mal aquilo que não é meu, eu recebi. Então, no capítulo 2, esse domínio de Deus, ele transfere parte disso e diz, como você é a minha imagem, a minha semelhança, eu quero que você faça uso desses atributos que eu lhe conferi para que você administre, para que você gerencie isso que você recebeu. Quase daquela passagem que fala, né, pastor, da autoridade sobre os peixes do mar, as aves no céu. Então é isso que o pastor está falando. E eu queria só corroborar, se for possível ainda, também lá no Gênesis 2 fala justamente dessa comunhão também entre o homem e a mulher, sabe? Porque fala, não sei se tu lembra, Will, naquela passagem que diz assim que Deus forma o homem do pó
e daí assopra o vento, o fôlego da vida pelas narinas dele. Aí está mostrando a relação já entre o homem, a mulher e Deus, após, inclusive, o Ed falou a questão do tomar conta do mundo, mas de fazer essa comunhão, essa união. E aí que eu traria para o mundo real o nosso PG, né? Ou casamento, ou momentos e relacionamentos que a gente pode ter essa comunhão, essa proximidade com Deus, não mais sozinho, mas como um coletivo, né? Show de bola. Nós podemos dizer, o pastor Wellington, e saindo um pouco do pergunta e resposta, nós podemos dizer, então, quando Deus cria o homem, criou os animais uma categoria abaixo, se é que podemos dizer assim, que Deus colocou Deus, de alguma forma, falou para os animais ser submissos aos homens? Sim. Então podemos afirmar isso? Sim, e mesmo hoje, ainda que nós sejamos influenciados pela queda, pelo pecado original, nós dominamos. Porque, por exemplo... Cadeia alimentar, né, pastor? Nós estamos no topo, né? Então, quer dizer, o homem cria inúmeros gados e usa isso, vende, revende. Então, quer dizer... Alguém pode dizer, mas nós não somos mais fortes do que alguns animais. Não somos, mas somos mais inteligentes. Usamos ferramentas, inclusive, para combater os mais fortes, né? Você entendeu? Show. Então é nesse sentido que os homens devem cuidar, gerenciar, administrar. Legal, legal. Essa próxima pergunta é uma pergunta bem, eu vou jogar para ambos e fiquem à vontade. O que C.S. Lewis afirma sobre o livre-arbítrio em relação ao problema do sofrimento e a possibilidade do mal? Quer começar, pastor? Fica à vontade. Eu gosto muito do autor. O autor é muito bom. Para quem não conhece, talvez o autor, por exemplo, de As Crônicas de Nárnia. É o mesmo autor. E recentemente também saiu um filme dele muito, muito interessante. Mas o C.S. Lewis ele fala sobre o livre-arbítrio. E quando nós falamos do livre-arbítrio, existem pessoas que têm dificuldade com o livre-arbítrio, outros que chamam isso de livre-agência. Então, essa é uma área da filosofia bastante complexa. Mas como nós estamos falando do período da queda, geralmente existem cristãos que se dividem da seguinte maneira: o livre-arbítrio antes da queda e depois da queda. Como nós estamos falando antes da queda, os cristãos eles estão em uníssono aqui, em acordo que houve o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio nesse sentido? É a habilidade dada por Deus de você escolher entre A e B. Nesse caso, entre escolher entre o bem e o mal. Ou entre escolher entre obedecer e não obedecer, que foi o caso do primeiro casal. Eles desobedeceram a ordem de Deus, e por desobedecerem a ordem de Deus, eles foram expulsos e, naturalmente, perderam aquela comunhão que eles tinham. Se nós nos lembrarmos, a Bíblia fala que eles tinham uma comunhão perfeita com Deus antes da queda. A partir do momento que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e perderam aquela comunhão. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ou seja, né, quando estava quase escurecendo, Deus andava, caminhava com eles, eles tinham acesso a Deus e eles perderam isso. Então, quando ele diz o problema do sofrimento nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, porque nós escolhermos, ao desobedecermos Deus, nós então passamos a colher o fruto dos nossos erros. E talvez agora que eu faço uma menção com um podcast anterior, que nós falamos, Deus perdoa os pecados, mas ele não elimina as consequências do pecado. Então aqui nesse sentido no momento Deus perdoa os pecados, mas ele não vai tirar os sofrimentos que nós temos que sofrer em decorrência dessas más escolhas que fazemos. E quando se usa esse livre-arbítrio de uma forma incorreta, nos afasta de Deus, né? Eu penso exatamente em Adão e Eva, e olha que trazendo para a realidade como isso pode estruturar famílias, né? Então, o livre-arbítrio de Eva ou não, provar a fruta da sabedoria, desencadeou que ela também ofereceu para o marido, e o marido, por não ter sido um provedor, um cara que dizia, não vou fazer isso, acabou aceitando. Inclusive, durante a história, quando Deus pergunta, né, para Adão o que aconteceu, ele fala, foi ela que pediu que eu comesse. Olha como mexeu toda na estrutura
de uma família, né? Eu penso lá em 2 Samuel, 11, que fala de, a gente falou no último podcast sobre Davi. Uhum. Davi teve a escolha quando ele viu a Batseba olhando lá de baixo, assim, tipo, ela é uma mulher bonita, mas não posso, ela é casada. Mas ele mesmo assim optou, usou o livre-arbítrio para ter uma relação com ela. Então, o livre-arbítrio usado de uma forma incorreta, ele acaba nos afastando de Deus. Aquilo que Deus, quem sabe, nos deu por sabedoria de tomar decisões do certo e errado e preferir pelo certo, a gente acaba muitas vezes usando por errado. Né? Então ele, em Gênesis 3, ele vai citar essa autonomia malvada que Deus nos deu para o primeiro casal e não foi utilizado de forma correta? Isso, então veja, Deus ele deu algo bom, nós fizemos mau uso disso. Tudo que a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Então Deus criou com essa possibilidade das pessoas escolherem o mal. Mas isso é importante porque Deus ele escolheu ser amado. Deus poderia ter nos criado de maneira autômata, como se fossem robôs. Vocês vão todos amar uns aos outros, mas não seria um amor real, não seria um amor verdadeiro. Deus ele quis criar em nós a mesma relação que existe entre a Trindade. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito e o Espírito ama o Pai e o Filho. Ou seja, mas de maneira genuína. Então, Deus também nos nossos relacionamentos, ele quer que nós os amamos, mas que seja uma escolha capacitada pela graça de Deus, você entendeu? Feito. E não algo, eu amo porque eu sou, nesse sentido, eu sou forçado, eu fui... qual é a linguagem do computador que ele fala? Eu fui programado. para amar. Não, ele diz, eu quero que você tenha uma escolha real, verdadeira, de que de fato você quer servir a Jesus e que você de fato ama a Jesus. Então não é um amor que eu tenho um quê? É um amor que eu quero. Sim. E de que maneira, quando a gente pega ali a queda, ela impacta no mundo hoje que nós vivemos, de acordo com as Escrituras, Diego? Como é que você vê a queda, passado o tempo e hoje? Eu acho que o problema foi, meu amigo, que os nossos pais dificultaram tudo para nós, né? Que a queda veio nos trazer dor, sofrimento, dúvidas, constrangimentos. Eu gosto de pensar sempre que a queda, no momento, se a gente for analisar o que exatamente aconteceu, foi o ser humano abrindo mão da sua autoridade divina que Deus estava dando para uma autoridade mais moral, assim, tentar viver a sua vida do seu jeito, de qualquer jeito. Então, para mim, tem uma relação muito grande nesse sentido. E quando eu penso nisso, eu fico pensando que quantos de nós hoje optamos por uma decisão moral e não divina, tomamos decisões sem partir do princípio que a gente ouvia o que Deus está querendo para nós. Tudo isso eu acredito ser um reflexo, desde os nossos pais, lá de Adão e Eva, até o dia de hoje. Isso fez famílias se corromperem. Isso fez... A gente vê, amigo, só ligar a televisão, né? Pai que mata filho, filha que mata pai por herança, pai que abusa sexualmente da sua filha por um simples prazer, mérito prazer. Então, acho que o impacto da queda foi justamente isso. Assim, foi trazer a perversidade do ser humano quase na sua totalidade, né? O impacto é tamanho que... O que ele quer dizer é que não há nada que a gente faça que seja genuinamente bom. Genuinamente bom. Então, veja, por exemplo, Will, vamos imaginar uma situação, tem um mendigo na rua e uma pessoa vai lá e resolve dar R$10, $10 para aquela pessoa. Você olha e fala, é um ato maravilhoso, a pessoa estava com fome, a pessoa estava com sede, ela vai poder comer, ela vai poder beber, mas pode ser que a pessoa que doou aquele dinheiro fez para gravar, por exemplo, e colocar na internet e ele conseguisse likes com isso. Então veja, você olha, a ação aparentemente ela é boa, mas a motivação da ação é completamente ruim. Então até mesmo coisas boas, elas estão todas impermeadas pelo mal. Por isso que a Bíblia diz que, por exemplo, que todas as nossas ações para Deus, eles são como trapos de imundícia. Então ele quer dizer o seguinte, toda coisa boa, a minha relação com o meu filho, eu posso, por exemplo,
A pessoa fala, puxa, o pastor Wellington está ensinando o filho dele uma outra língua, mas às vezes a motivação é, eu quero que ele fale uma língua para ser melhor que o filho do Diego. É uma relação de competição, você entendeu? Então, assim, o que ele quer dizer é que em todas as áreas da vida nós fomos afetados pelo pecado. No amor, no trabalho, no jogo, no futebol, entre amigos. Não há nenhuma área na esfera do ser humano que não foi afetada pelo pecado. Por isso que, por exemplo, quando uma pessoa chegou para Jesus e falou, bom mestre, e Jesus falou, por que me chamas de bom? Só há um que é bom, o Pai. Nesse sentido, nada do que nós fazemos é bom. E isso é muito bom para o Evangelho, porque nós, às vezes, usamos bom em uma categoria que eu entendo, que é assim, as pessoas costumam dizer, Wellington, mas o meu avô era bom, a minha avó era boa, o meu tio é bom, você vai dizer que ele não vai para o céu, ele é isso que ele quer dizer. Existe uma bondade na categoria humana que não é a bondade que Deus fala. A bondade de Deus é perfeição, é sem erros, é sem máculas. E para chegar ao céu, Deus exige isso, o melhor. E ele diz, ninguém é capaz. Por isso que o bom, o perfeito, precisou morrer em nosso lugar para que nós tivéssemos acesso. E isso aqui dá pano para manga, né? E aí o pastor está falando, né, que a motivação que nos leva. Isso me fez refletir rapidamente, também biblicamente falando, quando se trata de jejum e oração, né? A Bíblia fala, não fica lá com o olhar cansado, barba para fazer, vai, se penteie, não conte para os outros, porque eu como um super crente, eu jejuo e saio contando para todo mundo, pessoal, estou jejuando porque é joy. Não tem necessidade, né? Então, quando eu faço, como o pastor Hélio falou, quando eu faço isso e a minha intenção é a promoção, para mim isso é um reflexo da queda, né? Então, com esse discurso todo, com tudo que vocês falaram, a gente pode afirmar que a rebelião do ser humano e decidir entre por si só o bem e o mal, ele é tendencioso para gerar idolatria e tendencioso para o mal? Amigo, eu te faço a pergunta, conceitue para mim bem ou mal, porque eu tenho um conceito de bem e mal. Tu tem um conceito de bem e mal e o pastor Hélio deve ter o seu conceito. Então eu acho que quando a gente fica por conta do homem decidir o que é bem ou mal, depende da minha interpretação, né? É a forma que eu vejo. Depende do seu querer, né? Exatamente. Talvez até mesmo do seu querer agora, que pode ser diferente do seu querer daqui meia hora. Perfeitamente. Eu peço que a permissão, para ler, por exemplo, eu vou ler, por exemplo, Romanos. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Eu gosto muito desses versículos, porque para mim eu falo que é como se fosse um raio-x do ser humano. É como se nós passássemos numa máquina, por exemplo, que analisasse a bondade e dissesse quem é o Wellington, quem é o Diego, quem é o Will, quem é o João, quem é a Maria. Vamos analisar. E o texto ele vai dizer, por exemplo, em Romanos 3, que ele diz assim, eu vou começar a ler a partir do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, todos. Sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, aquela pessoa que você acha que é maravilhosa, ela está dentro da categoria desse todos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Uau. A descrição não é bonita. E a pergunta é, quem ele está descrevendo? Eu! Você! Deus está descrevendo cada ser humano. Ele diz, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido. Lá em Gênesis 3:15, ele antecipa uma solução para a queda. E qual é a importância desse spoiler? Que eu acho que a gente já deu agora há pouco esse spoiler para a solução da queda. Eu acho que lá está a primeira promessa, né, da redenção, lá em Gênesis. Se eu não estou enganado, Will,
No último podcast, a gente havia falado de quantas conexões há entre Gênesis e Apocalipse, algo em torno de 63 mil, alguns 63.700, né? Então, eu acredito que desde Gênesis existe várias soluções, né? Várias conexões. Então, a primeira delas que eu acho é isso, que fala lá, por exemplo, estava até procurando aqui enquanto falou, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente mudaria o calcanhar, dependendo da versão, né? Essa versão, essa antecipação já estava mostrando para Cristo, que tudo viria através dele, né? Eu comento dizer que o ser humano estragou tudo. A relação que nós tínhamos amigável com Deus, o ser humano lá em Adão e Eva já havia acabado tudo. Então ele rompeu essa boa relação que nós tínhamos e teve que vir o Imaculado, teve que vir Jesus Cristo morrer por nós para cumprir exatamente o que significa religião, né? Que é religar-se a Deus. Então eu acho que Gênesis já aponta para isso, para Cristo. Mas, de novo, preciso só aumentar a tua pergunta dizendo que não só Gênesis 3,15, mas 63.779 conexões. Toda ela aponta para Jesus. O texto de Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em termos teológicos, por vezes isso é chamado de o proto-evangelho, como se fosse, ou seja, quer dizer, um evangelho anterior aos evangelhos. E o que ele quer dizer exatamente com isso? Ele está falando da por inimizade entre a serpente aqui como figura de Satanás, e depois ele vai falar o quê? Entre a tua semente, no caso, que é a semente, está falando de quem viria a nascer, Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário, é isso que está acontecendo. Cristo derrota Satanás, derrota a morte. Deu para você entender? Então, é nesse sentido, nós utilizamos às vezes a linguagem de sombra. O que quer dizer uma sombra? É uma sombra, algo que aponta para algo maior. Então, é isso que ele está querendo dizer. Ele está fazendo menção de Satanás e menção de Jesus, mostrando que isso iria acontecer no futuro. Cara, tô louco. Boa. E encerrando, acho que nós temos uma última pergunta, partindo para o final. Como toda essa entender a criação e queda pode nos ajudar a moldar a nossa cosmovisão e enxergar uma realidade mais palpável como cristãos? Como você, pastor Elton? Por favor, pastor. Primeiramente, nós temos uma tendência como ser humanos, por exemplo, no pecado, no primeiro pecado, no pecado original, nós geralmente cristãos, quando falam de idolatria, eles pensam em outras pessoas, mas nós somos uma grande fábrica de ídolos, no sentido de que nós costumamos idolatrar a nós mesmos, no seguinte sentido: eu sou melhor que ele, eu sou mais inteligente do que ele, eu tenho mais experiência do que ele, eu sei o que é certo, você não sabe, vai por mim que eu sei o que eu estou falando, tá? Ou seja, essa ideia de que isso é uma idolatria, no sentido de achar que nós somos melhores, estamos mais preparados. Então, a serpente enganou Eva e depois juntamente Adão com essa ideia: vocês serão iguais a ele. Qual era a promessa? Eu vou te transformar em um Deus. Então, olhar para a Bíblia e ler isso, eu tenho que me colocar e falar: em quais momentos eu de fato me coloco no lugar de uma criatura que precisa seguir o Criador, ou quando eu me coloco no lugar de Criador e não criatura. Então veja, a humanidade hoje, sem Deus, é isso. Todos eles se veem como Deus. Eu sei o que é certo, eu sei o que é correto, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Por quê? Eles não se veem como criatura. Uhum. Eles não se veem como alguém que foi criado por Deus e que Deus sabe o que é melhor para a gente. É como se nós olhássemos, por exemplo, você que é pai e teve filho, e você olha o seu filho de 1, 2 anos, e ele olha e fala: não, papai, não, mamãe, não quero. Tipo, não quero legumes, quero chocolate. Para ele, naquele momento, faz o maior sentido do mundo, claro, que o chocolate é a melhor comida, porque o paladar... Só que o pai dele fala: mas filho, isso vai te trazer cárie, isso pode te trazer diabetes. Então, o pai, o criador, a pessoa que sabe o que é melhor para ele, mas
naquele momento, ele acha que ele sabe. Ou, por exemplo, talvez o pai esteja numa fase um pouco mais avançada. O adolescente que olha para o pai e fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim. E o pai olha e fala, se de fato você soubesse, você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. E nós agimos assim. Nós agimos como bebês mimados, como os adolescentes se rebelando contra alguém que sabe o que é melhor para nós. Isso me remete, como eu falei, eu não me lembro qual podcast aqui, eu estou fazendo mestrado aqui, né? E eu estou fazendo estudos bíblicos e o meu foco, minha especialização está sendo em Velho Testamento. Eu amo demais, tenho uma fissura para entender. E o pastor Hélio estava falando aqui, eu procurei rapidamente, tomara que as câmeras não tenham me pego, lá em Isaías 14, 12 e 15, que essa rebelião contra o Criador começou muito antes ainda de Adão e Eva, né, que fala assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte de congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha como isso é uma coisa atraente, as pessoas quererem ser igual ao Criador, ser melhor, inclusive, muitas vezes, que o Criador. E aí, quando falava da cosmovisão, só para eu dar meus 2 centavos aqui para terminar, eu acho que direciona, né, a cosmovisão direciona a vida do cristão. Quando fala da criação do mundo, conhecemos um Deus que só com palavras monta o mundo, cria o mundo. Quando a gente fala da queda, a gente entende qual é o resultado do pecado, qual é o salário do pecado, né? E quando a gente fala na redenção, quando a gente fala de se render a Jesus, que ele é a solução final, é ele que vai nos levar, ele é a porta estreita, ele é o pão da vida, ele é o bom pastor. Então, acho que direciona o crente nesse sentido. Né? Uau. E aí, se eu posso criar um paralelo aqui da queda, onde o pastor acabou de falar, a serpente ali oferecendo para Eva, seria similar ao que Satanás ofereceu para Jesus no deserto? Sim, é um paralelo, porque a Bíblia apresenta isso dessa seguinte maneira. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele faz uma analogia usando exatamente essas palavras, dizendo que Jesus é o segundo Adão. No paraíso, Adão foi tentado e fracassou. Jesus também foi tentado, mas não fracassou, venceu. Então Jesus é o segundo Adão. Então, em Jesus, é como se nós fôssemos recriados. Ou seja, todos nós estávamos em Adão e com o pecado dele, todos fomos afetados negativamente pelo pecado. Agora, em Cristo, ele nos transforma nele. Agora, por outro lado, ele nos afeta positivamente. Então, Jesus, na Bíblia, ele é apresentado como o segundo Adão. O pecado entra por Adão e o pecado sai por Jesus, né? E aí eu fico imaginando, amigo, temos mais 1 hora de podcast, sem problemas, fico pensando, né, analogicamente, Jesus no momento mais especial foi lá, foi batizado, o céu se abriu, a pomba desceu, viu um filho amado, depois ele foi expelido para o deserto, já dá de cara com Satanás, e já tentando, trazendo como fez com Adão, só que como o pastor Hélio falou, né? É Jesus, né? Tem jeito. Uou, acho que a gente ficaria mais algumas horas aqui. Tô à disposição. Tá frio lá fora. A gente pode Dá para pedir uma pizza enquanto isso ou não? Tá, pizza, café, a gente fica à vontade. Mas muito obrigado novamente, pastores. Nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Joycast. Nós estamos situados aqui em Hamilton, também em St. Catharines. Então, se você quer nos visitar, serão sempre muito bem-vindos. Se você aqui da Joy, se é membro de uma dos braços, né, da Joy, escuta esse podcast, coloque sua dúvida, se assim existir. Nós vamos colocar todas as citações de versículos aqui na descrição para que você possa acompanhar e ler e fazer sua própria distinção. Bom, muito obrigado. Obrigado novamente. Ficamos por aqui. Tenha um ótimo dia. Valeu.